Tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e nessa nossa aula nós falaremos sobre as inequações exponenciais. Para a gente começar, você com certeza se lembra que uma inequação é uma desigualdade, ou seja, é uma expressão matemática onde nós temos, além da nossa incógnita, da letra que nós desejamos descobrir, um sinal de maior, de menor, de maior igual ou até mesmo de menor ou igual. E essa inequação, ela vai ser chamada de uma inequação exponencial quando a nossa incógnita estiver no expoente de uma potência. Ou seja, uma inequação exponencial é uma inequação que vai ter a seguinte forma. Uma certa base, que nós vamos chamar aqui de A, elevado a uma expressão matemática, que eu vou chamar de x1. E aí, de novo, maior, menor, maior igual ou menor ou igual. Vou colocar nesse primeiro exemplo maior ou igual. A uma certa expressão matemática, mais uma vez, A, elevado a x2. Bom, se você começar a se lembrar das nossas aulas sobre equações exponenciais, você certamente vai ter a vontade de simplesmente cortar o A com A. A grande questão que eu desejo conversar com vocês nesse início de aula é: será que eu posso fazer isso? Ou seja, será que eu posso cortar o A com A e simplesmente brincar aqui com os nossos expoentes da mesma maneira que nós fizemos as nossas equações exponenciais? Vamos ver. Para a gente poder responder perfeitamente a pergunta, eu preciso que você se lembre um pouquinho da nossa função exponencial. Então, a função exponencial é aquela função f de x igual a uma base a elevado a x, onde essa nossa base sempre é um número positivo e diferente de 1. Não é verdade? Se você já se esqueceu disso, volta lá na nossa aula sobre funções exponenciais, onde nós conversamos com mais detalhes. E a função exponencial, ela pode ter dois comportamentos de acordo com a nossa base. Ela pode ser uma função exponencial crescente ou decrescente. Você se lembra quando que ela é crescente? Isso aí, a nossa função exponencial vai ser crescente quando a nossa base, quando o nosso A, for maior do que 1. E aí, o gráfico da nossa função exponencial é esse aí. E a nossa função exponencial vai ser decrescente toda vez que a nossa base ela for menor do que 1. Lembrando que ela deve ser maior do que 0. Ou seja, a minha função exponencial vai ser decrescente quando a base estiver entre o 0 e 1. E aí, o gráfico dela fica desse jeito aí. Analisando esses dois gráficos, nós vamos conseguir verificar o que acontece com a nossa inequação exponencial. Então, imagine que nós temos uma inequação exponencial como essa que você vê na tela. Um certo A elevado a um x1, a uma expressão matemática, maior ou igual a um certo A elevado a x2. Lembre-se que o resultado da minha potência, o resultado da minha função, sempre é visto sobre o eixo y. Então, quando eu digo que A elevado a x1 é maior ou igual a A elevado a x2, significa dizer que o y desse é maior que o y desse. E como o eixo y está em pé, significa dizer que ele está mais alto. Então, sobre o eixo y, aqui nesse nosso primeiro exemplo, ó, eu vou ter um valor de A elevado a x1 para cima de um valor do A elevado a x2. E aí, o x1 e o x2 são as nossas variáveis aqui da minha função. Então, ele é visto no eixo x, nesse eixo horizontal. Ou seja, se esse carinha aqui é o A elevado a x1, usando aqui o nosso marca-texto, ó, vem aqui na horizontal até bater no nosso gráfico, e depois vem na vertical até bater no eixo x. Esse valor que ele encontra aqui é o valor do x1. E, mais uma vez, se esse aqui é o A elevado a x2, vem andando aqui na horizontal até bater no meu gráfico, e depois vem na vertical até bater no meu eixo x. Ou seja, esse valor aqui é o nosso x2. Ou seja, ó, o A elevado a x1, ele é maior que o A elevado a x2, porque ele está mais alto. Então, olha aqui no eixo x, eu sei que o x1 vai ser maior do que o x2, porque ele está mais à direita.
Ou seja, nós podemos resumir essa primeira parte da seguinte forma. Toda vez que eu tenho uma inequação exponencial, onde a nossa base de ambos os termos ela é maior do que 1, eu posso simplesmente esquecer as nossas bases e, como nós acabamos de ver no nosso gráfico, eu vou ter que o x1 ele vai ser maior ou igual a x2. Ou seja, depois a gente vai fazer uma comparação interessante, então essa frase por enquanto vai parecer meio que desconexa, mas quando a base é maior do que 1, a minha desigualdade ela se mantém. Agora, e se a base for menor do que 1? Vamos olhar o nosso gráfico mais uma vez. Se a nossa base ela é menor do que 1, eu sei que a minha função ela vai ser decrescente, como esse gráfico que está aqui à nossa direita. E aí, mais uma vez, a elevado a x é o próprio resultado da minha função, ou seja, ele é visto aqui no eixo y. Então, como a elevado a x1 é maior do que o a elevado a x2, ele está mais alto no eixo y. Então, vamos supor que esse pontinho aqui represente o a elevado a x1, e mais para baixo aqui, esse pontinho aqui represente o a elevado a x2. Se eu quero saber o x1 e o x2, eu vou procurar quem é o valor de x, quem é o valor do nosso domínio, que corresponde a esse valor no conta-domínio. Então, mais uma vez, ó, se nós imaginarmos uma linha aqui, horizontal, até bater no meu gráfico, fica vertical até bater aqui no eixo x. Esse valor aqui corresponde à expressão x1. E agora, no a elevado a x2, a mesma coisa. Ó. Eu venho aqui até o gráfico na horizontal e depois, deixa bem na horizontal aqui só para ficar bem parecido. E aí vira e vem aqui na vertical até bater na minha função. Ou seja, esse aqui seria o valor do x2. Então, repare que o a elevado a x1 é maior do que o a elevado a x2, porque ele está mais alto. Mas se você observar no eixo x, ó, o x1 ele é menor do que o x2, porque ele está mais à esquerda do nosso gráfico. Colocando isso naquela nossa conclusão, nós vamos ter que toda vez que eu tenho uma inequação exponencial, a elevado a x1 maior ou igual a elevado a x2, onde a nossa base está entre 0 e 1, eu posso sim esquecer a nossa base e simplesmente comparar os nossos expoentes. Mas, se observarmos o que acabamos de ver no nosso gráfico, eu sei que agora o x1 ele vai ser menor ou igual ao x2, correto? Ou seja, quando a nossa base está entre 0 e 1, a nossa desigualdade ela vai inverter. E é isso que você precisa se lembrar quando nós falamos de uma inequação exponencial. Toda vez que eu tenho uma inequação exponencial, eu vou me esforçar para deixar potências da mesma base dos dois lados. E aí, se essa base for maior que 1, corta a base e mantém a nossa desigualdade. Se essa nossa base estiver entre 0 e 1, corta a base e inverte a minha desigualdade. Ah, professor, mas a base pode ser 1? Não, né? Numa função exponencial, a base não pode ser 1. Consequentemente, na inequação exponencial também não. Ah, professor, mas a base pode ser negativa? Também não. Pelo mesmo motivo, na função exponencial, a nossa base não vai ser negativa, consequentemente, na inequação exponencial, a nossa base também não será negativa. Tudo bem? Visto, então, toda a teoria, para que nós possamos terminar essa nossa aula, eu escolhi 3 exercícios de vestibulares com vocês para nós podermos reforçar um pouquinho mais isso que nós trabalhamos. A primeira questãozinha é essa questão que eu vou colocar na tela agora. Essa questão é da prova de 2017 da Escola de Especialistas da Aeronáutica. É uma inequação exponencial onde queremos saber o valor de x. Então, a primeira coisa que você precisa observar é que as nossas bases elas são diferentes. Mas se você olhar com um pouquinho de cuidado, certamente você vai se lembrar que 1/4 é a mesma coisa que meio elevado ao quadrado. E se você se recordar disso, a nossa expressão vai ficar da seguinte maneira. Eu sei então que no lado esquerdo, deixa quieto, meio elevado a 3x menos 5. Maior o nosso lado direito, nós vamos ter que meio ao quadrado, é 1/4, elevado a x.
E aí, para nós podermos continuar, eu posso me lembrar que se eu tenho uma potência de outra potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, na esquerda permanece do mesmo jeito, meio elevado a 3x menos 5, maior que meio, conserva a base, e multiplica 2 vezes x, 2x. Com isso, nós conseguimos deixar ambos os termos da minha equação na mesma base. Desse modo, como nós acabamos de conversar, eu posso cortar a base para trabalhar apenas com os expoentes. No lado esquerdo, sobrou 3x menos 5. No lado direito, sobrou 2x. E a nossa base? Olha só, a base que eu cortei é meio. Meio é um número menor do que 1. Se eu tenho uma inequação exponencial, onde a base é menor do que 1, assim que eu corto a base, eu vou inverter a desigualdade. Então, ó, como aqui era maior, eu vou inverter a desigualdade, ela vai virar menor. E desse modo, temos uma inequação do primeiro grau. Ó. 2x vai passar subtraindo, 3x menos 2x é igual a x, menor que o 5 vai passar para lá somando. Então, menor do que 5. O x já está isolado, então eu sei que toda vez que o x é menor do que 5, essa nossa desigualdade estará satisfeita. E, portanto, o nosso conjunto solução vai ser formado por todos os números reais, então x pertencente aos reais, tal que x é menor do que 5. Tudo bem? Bem claro, né? Bem simplesinho, bem fácil. Bom, vamos para outro exercício então. A próxima questão que eu separei foi essa questão aí. Uma questão da prova de 2018 do Mackenzie. Então, mais uma vez, você pode perceber que eu não tenho a mesma base dos dois lados. Porém, é fácil transformar tudo na mesma base. Quando, por exemplo, eu me recordo que 1/5 é a mesma coisa que 5 elevado a menos 1, porque expoentes negativos vão inverter a nossa base. Me lembrando disso, eu posso reescrever o lado esquerdo para 5 elevado a menos 1 elevado a x ao quadrado menor ou igual e deixo o lado direito quietinho. Ó, 5 elevado a menos 4x. Mais uma vez, potência de potência, conserva a base, que é 5, e multiplica os expoentes, menos 1 vezes x ao quadrado é menos x ao quadrado, menor ou igual a 5 elevado a menos 4x. Consegui deixar ambos os termos da nossa desigualdade com a potência na mesma base, então eu posso simplesmente ignorar essa base. No lado esquerdo está sobrando menos x ao quadrado. No direito, menos 4x. E como a base que eu cancelei é maior do que 1, mantém a minha desigualdade. Ó. A desigualdade era menor ou igual, vai continuar sendo menor ou igual. E aqui, esqueci de colocar o x, vamos colocá-lo, né? Menos 4x. Desse modo, nós vamos poder, para resolver o exercício, observar que eu tenho uma inequação do segundo grau. Para resolvê-la, primeiro eu vou deixar um dos termos igual a zero, né? Então, passa o menos 4x para o outro lado, menos x ao quadrado, mais 4x menor ou igual a zero. E aí, como nós já conversamos há vários meses atrás, inequação do segundo grau, a primeira coisa que eu faço é pensar na igualdade. Então, eu vou resolver a equação. Menos x ao quadrado, mais 4x, igual a zero. É uma equação do segundo grau incompleta, eu posso resolver colocando x em evidência. Então, menos x mais 4 igual a zero. E desse modo, se eu tenho uma multiplicação que vale zero, um dos termos vale zero. Então, o x lá de fora é igual a zero. Ou, então, o menos x mais 4 é igual a zero. Desse modo, o x é zero, como já está explícito. Ou então, se menos x mais 4 vale zero, quer dizer que o x é igual a 4. Essas são as respostas da nossa equação, da nossa igualdade. Para que nós consigamos as respostas da nossa desigualdade, como nós já conversamos, o que nós fazemos? Isso aí, nós imaginamos a reta dos reais. Então, imagina que essa aqui seja a reta dos reais. Sobre essa reta, vou colocar esses dois números em ordem crescente. E aí, ó,
como aqui é uma expressão do segundo grau, eu sei que o gráfico de uma expressão do segundo grau é uma parábola. Nesse caso, como x ao quadrado é negativo, a parábola está triste, está com concavidade para baixo, e vai passar pelo 0 e pelo 4. Fazendo aqui um esboço à mão livre do que seria essa nossa parábola, mais ou menos essa curva aqui. E aí, ó, o pedaço da minha parábola que está para cima do eixo real, eu sei que tem sinal positivo. E os pedaços da minha parábola que estão para baixo do eixo real possuem sinais negativos. E aí, observa aqui, ó, o que eu quero? Menor ou igual a 0. Menor que 0 significa negativo. Então, esse pedaço tem sinal negativo, esse pedaço tem sinal negativo. E como eu tenho a igualdade, nós vamos ter o intervalo fechado. Então, fechado aqui no 0 e fechado aqui no menos 4. E desse modo, o conjunto solução dessa nossa segunda inequação, ele vai ser do menos infinito, que sempre é aberto, porque infinito não é número, até o 0 fechado, união, porque tem outra resposta em outro intervalo, do 4 fechado ao infinito e além. Tudo bem? Então, já foi um pouquinho mais difícil, por quê? Porque envolveu uma inequação do segundo grau. E o nosso terceiro e último exercício que eu quero fazer com vocês para explorar um pouquinho melhor todas essas nossas ideias é uma questão que saiu da prova de 96 também da Mackenzie. Então, ela já assusta um pouquinho mais, ainda mais por conta desse 7 que parece atrapalhando aqui na jogada, né? Mas, olha só. Primeira coisinha, assim como nós fizemos, tá, em aulas anteriores, eu vou me lembrar que uma subtração do expoente significa fazer uma divisão, não é verdade? Então, eu simplesmente vou deixar o 2 elevado a x quieto no canto dele, o menos 7 quieto no canto dele, e vou me lembrar que 2 elevado a 3 menos x é 2 à terceira, dividido por 2 elevado a x. Por que isso? Porque uma divisão de potência na mesma base vai conservar a base, que é o 2, e subtrair os expoentes, 3 menos x, como nós encontramos antes no nosso enunciado. Correto? E desse modo, se nós fizermos aqui o MMC com o 2 elevado a x, nós vamos ter que 2 elevado a x, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 elevado a x vezes 2 elevado a x é 2 elevado a x elevado ao quadrado. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 elevado a x vezes 7 é 7 vezes 2 elevado a x. Maior que aqui já estava na base 2 elevado a x. E aí, como eu tenho certeza que 2 elevado a x sempre é positivo, eu posso cortar a base dos dois lados, mantendo a nossa desigualdade, não é verdade? Sempre que eu tenho uma inequação e multiplico por algo positivo, mantenho a minha desigualdade. Então, teremos que 2 elevado a x elevado ao quadrado menos 7 vezes 2 elevado a x maior que 2 ao cubo, que vai dar 8. Agora, o que a gente pode fazer? Se você der uma recordada, quando nós conversamos sobre equações exponenciais, nós falamos sobre equações parecidas com essa. Então, ó, aqui o 2 elevado a x aparece ao quadrado e aqui o 2 elevado a x aparece a primeira potência. Nós podemos usar uma variável auxiliar. Então, eu vou chamar o 2 elevado a x de um certo a. Se nós fizermos isso, eu sei que nós vamos ter a expressão a ao quadrado, menos 7 vezes a. Vou aproveitar e já passar o 8 para outro termo, menos 8 maior do que zero, que é uma inequação do segundo grau. Para que nós possamos resolvê-la, primeiro eu penso na igualdade, como fizemos agora há pouco no exemplo 2, no exercício 2. Então, a ao quadrado, menos 7 vezes a menos 8 igual a zero. Já é uma inequação do segundo grau completa, que nós podemos fazer por Bhaskara ou subproduto. Vamos usar Bhaskara, que é o que muitas vezes você prefere. Então, ó, o delta vai ser menos 7 ao quadrado, que é 49, menos 4 vezes 1, que é o próprio menos 4, vezes menos 8, que vai dar mais 32.
49 com 32, 49 com 30 é 79, com 2 vai ser igual a 81. Bom que tem raiz exata, né? Então, a nossa variável, cuidado que a variável é o A, então, A vai ser menos 7, que é mais 7, mais ou menos a raiz de 81, que é 9, dividido por 2 vezes 1, que é 2, que vai gerar as costumeiras duas raízes. Então, primeiro o valor do A, 7 mais 9 é 16, dividido por 2 é igual a 8. Ou então, segundo o valor do A, 7 menos 9 é menos 2, dividido por 2, que é igual a menos 1. Essas são as respostas da nossa desigualdade, perdão, da nossa igualdade. Eu quero a desigualdade. Então, nós vamos imaginar aqui a reta dos reais. Sobre essa reta, vamos colocar essas duas raízes em ordem crescente. Primeiro vem o menos 1, depois vem 8, e mais uma vez, ó, olha aqui, a nossa desigualdade, a nossa parábola. O A ao quadrado é positivo, então ela tem concavidade para cima, é uma parábola feliz, passando pelo menos 1 e pelo 8. Então, vamos desenhar um esboço desse gráfico. Os pedaços da minha parábola que estão para cima do eixo real têm sinais positivos, então aqui é positivo, aqui também é positivo. E o pedaço da minha parábola que está para baixo do eixo real tem sinal negativo. Olha só, o que eu queria? Eu quero maior do que zero. Se eu quero maior do que zero, eu quero sinal de mais. Sinal de mais aqui na minha expressão vai ser essa região aqui e vai ser essa região aqui. Como nós não temos o sinal de igual, significa dizer que essas nossas regiões vão ter fronteiras abertas. Então, aqui vai ser aberto no menos 1 e aberto no 8. E desse modo, cuidado que eu descobri o A. Então, ó, o A está antes do menos 1. Então, eu sei que assim. O A ele está antes do menos 1. Ou então, o A está depois do 8. Só que não é o A que eu quero o X. E eu vou me lembrar, então, que o A é 2 elevado a X. Então, desse modo, nós temos a nossa primeira expressão. Se 2 elevado a X é menor que menos 1, 2 elevado a que número vai ser menor que menos 1? Nenhum, não é verdade? Mas por que nenhum? Porque 2 elevado a qualquer coisa sempre vai ser positivo. E nenhum número positivo é menor do que menos 1. Então, se isso acontece, o x ele não pertence aos reais. O x não existe numa linguagem mais popular. E se o 2 elevado a x é maior do que 8, eu vou me lembrar que 8, se nós fizermos a fatoração, é a mesma coisa que 2 elevado à terceira potência. E desse modo, ó, bases iguais, corta, corta, eu sei que o x, a base é maior do que 1, então mantém a desigualdade, continua sendo maior, que 3. Então, essa primeira parte não tem resposta, essa aqui o x tem que ser maior que 3, então no meu conjunto solução só vai entrar todos os números reais, tais que o x seja maior do que 3. Caso essa primeira parte tivesse também alguma resposta, ela entraria aqui junto no nosso conjunto solução. Tudo bem? Ficou tranquilo a todos vocês? Então, por hora, nós terminamos essa nossa aula, onde nós conversamos bastante sobre inequações exponenciais e fizemos vários exercícios. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.